Estes cânticos são daqueles assim, ó, não é? Olha, são... Eu estava no hall do berço quando eu comecei a aprender. Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias na segunda carta de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, lá no finalzinho do Novo Testamento, a segunda carta que Pedro escreveu. E nós vamos ler logo no capítulo 1 da segunda carta de Pedro. Se alguém estiver sem Bíblia e quiser uma Bíblia emprestada, nós temos algumas ali atrás. Eu não sei se são suficientes, mas a gente pode também compartilhar com quem está perto, quem está do lado, né? E eu vou fazer o seguinte: eu vou ler o texto na Bíblia da linguagem de hoje. Nós temos várias traduções da Bíblia, é a mesma Bíblia, só que a tradução que nós costumamos usar aqui na nossa igreja é uma tradução um pouquinho mais antiga. Então ela tem palavras mais sofisticadas, palavras que pertenciam a um vocabulário um pouco mais antigo. A Bíblia na linguagem de hoje, ela atualizou essa linguagem. Então pode ser que ao ler a sua Bíblia esteja um pouquinho diferente da minha. Mas você vai perceber que a leitura que eu vou fazer é de 1º e 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 até o versículo 15. Os irmãos vão perceber que ele dá um novo sabor ao texto. Se os irmãos conseguirem ler e ao mesmo tempo ouvir, prestando atenção nas duas versões diferentes, vocês vão perceber que é praticamente a mesma coisa, dito com palavras mais simples e mais modernas. Modernas no sentido de que são mais familiares a gente. São palavras que a gente ouve com mais frequência do que aquelas que estão nessa versão. Essa é uma versão de 1952, foi revisada em 93, se eu não me engano, mas fizeram uma revisão muito superficial, mantendo a linguagem mais antiga. Essa aqui já é um pouco mais recente. Então, ela diz assim, versículo 3 do capítulo 1: poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrade a Deus, por meio do conhecimento daquele que nos chamou para participarmos da sua própria glória e bondade. Deste modo, Ele nos tem dado os dons grandes e preciosos que prometeu. Ele fez isso para que por meio destes dons não escapássemos das paixões, ou melhor, nós escapássemos das paixões destruidoras que existem no mundo e participássemos de sua natureza divina. Por isso mesmo, façam o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. A bondade, juntem o conhecimento, e ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, juntem a perseverança, e a perseverança, a piedade. A piedade, juntem a amizade cristã, e a amizade cristã, juntem o amor. Pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês tiverem tudo isso, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem não tem essas coisas, como alguém que enxerga pouco e esqueceu que os seus pecados passados já foram perdoados. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Se fizerem isso, jamais cairão. Assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 12 diz assim: por isso, farei sempre que vocês se lembrem destas coisas, embora já as conheçam e estejam firmes na verdade que receberam. Penso que enquanto eu viver, é justo que faça vocês se lembrarem dessas coisas, pois sei que logo terei que deixar este corpo mortal, como nosso Senhor Jesus Cristo me disse claramente. Portanto, farei tudo o que puder
para que depois da minha morte vocês se lembrem sempre destas coisas. Nós temos aqui o apóstolo Pedro. Muitos acham que ele disse estas palavras pouco antes do incêndio de Roma, onde ele foi morto. Depois do incêndio de Roma, durante a perseguição que Nero colocou, o apóstolo Pedro foi morto. E é possível que Silvânio, que é quem escreveu a carta, tenha registrado as palavras de Pedro até depois da própria morte dele e enviado às igrejas como ele desejava fazer. E ele está nos dizendo aqui, meus irmãos, que Deus já nos deu tudo que nós precisamos para sermos pessoas conforme Deus quer que nós sejamos. E a nossa pergunta é: será que nós somos as pessoas que nós podemos ser? Será que nós não podíamos ser melhores? O tema do nosso sermão nessa manhã, o tema da nossa mensagem nessa manhã é o seguinte: como transformar os meus defeitos em qualidades? Como transformar os meus vícios, os meus erros em virtudes? É possível isso, pastor? É, claro que é possível. E eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que eu tenho aprendido no decorrer do tempo. A primeira coisa que eu queria começar dizendo é lembrar da minha infância. Lembrar de quando eu fazia ainda, naquela época, já não era mais ginasial. Já era... Segundo grau? Não, ainda não era o segundo grau. Continuava sendo o primeiro grau, a segunda parte, que a partir da quinta série, nós tínhamos uma pequena mudança. Era o grau 2. Exato, era o primeiro grau 2. Primeiro grau 2. E nós tínhamos, da quinta e da sexta série, nós tínhamos uma matéria que ninguém gostava, que era muito chata. Moral e cívica, exatamente. Educação, moral e cívica. Na sétima e na oitava série, nós tínhamos uma outra matéria que era adorada pelos alunos, que era OSPB. Quem aqui estudou OSPB? Organização, você deu aula disso? Organização Social e Política do Brasil. Não é? A EMC, que não é a fórmula do Einstein, né? A fórmula do Einstein é E igual a MC ao quadrado. Não. EMC era Educação, Moral e Cívica. Em geral, os professores, creio que Dona Ida não era assim, porque ela é muito responsável, mas em geral, os professores não ligavam muito para essas matérias, porque eram matérias que não reprovavam. Mas ajudavam. Muito, sem dúvida nenhuma, mas não reprovavam os alunos. Então eu lembro de professores que chegavam na sala de aula: vocês façam o que vocês quiserem, que eu fico aqui. Tinha uma que ficava fazendo tricô e tal. Infelizmente. Mas eu tive uma aula de educação moral e cívica que eu nunca esqueci. Foi uma professora substituta, um professor, não me lembro se era um professor ou uma professora, que veio substituir a nossa professora habitual, que também mudava muito. Era uma matéria que não era muito... Não se dava muita importância, pelo menos na minha época, não se dava muita importância. Mas veio essa professora substituta e deu uma aula sensacional. Eu nunca mais esqueci essa aula. Nunca mais esqueci. Ela explicou a diferença entre hábitos e vícios. E ela começou dizendo que o hábito é uma coisa muito boa, porque senão nós teríamos que aprender todos os dias coisas corriqueiras, coisas que a gente não precisa ficar aprendendo todo dia. Você já imaginou se a gente tivesse que aprender todo dia a escovar os dentes, a pegar a comida com a colher ou a pegar a comida com o garfo? Se nós, motoristas, por exemplo, tivéssemos que aprender todo dia, de novo, como passar uma marcha e a outra. Todo mundo sabe, quem já dirige, que as primeiras vezes que a gente vai passar a marcha, a gente não pisa na embreagem. Depois que você dirige há muito tempo, é automático. Tanto é que quando você pega um carro hidráulico que não tem a embreagem, eu fico lá pisando atrás da embreagem, não acho a embreagem, e vou tentar mudar, porque é um desastre você mudar. Não tem que mudar nada, é só pisar no acelerador e no freio, acabou. Né? Isso para quem está acostumado a dirigir com marchas, né, trocando as marchas,
um suplício, né? Nos primeiros 2 dias. Depois a gente habitua, aí não quer mais dirigir nenhum outro carro, não sei aquele. Pois bem, esse professor ou essa professora dizia isso, que é importante nós termos hábitos saudáveis e que a gente desenvolva hábitos. Por exemplo, aí ele começou a dar exemplo, o hábito de comer verduras. Hoje eu sei como é importante. Hoje eu sei. O hábito de, quando a gente é criança, e às vezes depois de adulto, né, dependendo de quem é, tem que ficar perguntando: escovou os dentes? Lavou a mão? Baixou a tampa? Deu descarga? Vocês já imaginaram? A vida inteira você não aprender esse tipo de coisa? Que são coisas habituais. E ele disse: e o vício? O vício é o hábito pernicioso. O vício é aquele hábito que é tão pernicioso que existem vários níveis. E aí a professora explicou isso. Você pode ter maus hábitos. Maus hábitos. É grave, mas não é tão grave quanto aqueles hábitos que você não consegue largar, mesmo que você queira. Quando você viu, já fez. São os maus hábitos. Esses maus hábitos podem ser tão sérios que se transformam em vícios. Eu falo um pouquinho disso no boletim e depois os irmãos dão uma olhada com mais calma. Pois bem, o que a Bíblia está nos dizendo aqui é que, embora nós tivéssemos maus hábitos antes de conhecer a Jesus Cristo, embora nós tivéssemos uma maneira de ver o mundo e de agir no mundo, então, por exemplo, vou dar um exemplo típico disso, tá? Aí, né, em todas as mídias, em todos os jornais e tal. Nós tivemos uma agressão há algum tempo atrás a uma menina só porque ela estava vestida com roupa de candomblé, com roupa de umbanda. Vocês souberam disso, né? Um grupo, alguns dizem que eram evangélicos, ninguém sabe. Alguém diz: mas vira uma Bíblia na mão da pessoa. Bom, Bíblia na mão da pessoa não significa que seja evangélico, mas pode ser. Infelizmente, alguns evangélicos têm o mau hábito de achar que quem não é a mesma igreja que eles não merece consideração. Infelizmente, esse mau hábito existe. Então é preciso investigar, é preciso tal. Levantou uma discussão importante, que a gente precisa ter tolerância com quem pensa diferente da gente, que as pessoas têm o direito de crerem no que quiserem. E o caso dessa menina é emblemático, porque a mãe é evangélica. A mãe é evangélica. Ela, se eu não me engano, é da primeira igreja batista da Vila da Penha. Pastor da primeira igreja batista, no domingo passado, foi no domingo passado, recebeu a menina e os familiares, inclusive aqueles que são da Umbanda, estiveram lá, e o pastor tratou muito bem e tal, para dizer: olha, isso poderia ter acontecido, né? De ficar criticando e tal. Isso é um mau hábito, mas não é desse mau hábito que eu estou falando, não. A coisa complicou quando entrou outras pessoas nessa discussão. Então, um jornalista famoso, o Boixá, ele fez uma reportagem ontem, onde não foi muito feliz. Eu estava ouvindo ontem o texto, ele foi muito infeliz porque ele meio que generalizou. Embora ele não tenha dito especificamente, mas ele generalizou. Ele disse: não, os evangélicos têm que se levantar, porque isso não pode acontecer, tem evangélico que faz isso mesmo, não sei o quê. Falou não desse jeito que eu estou falando, com um jeito mais tranquilo e tal, mas provocou a ira de um pastor que gosta de fazer uma certa levantar, mas ele levantou e eu vi a resposta do Boixá à crítica do pastor, que é o Silas Malafaia. Também não concordo, acho que o Silas Malafaia exagera e tal, mas isso é a minha opinião e não tem nenhum problema. Pois bem, o Boixá, que eu sempre admirei, continuo admirando, acho que é um excelente jornalista, perdeu completamente a linha na hora de responder o pastor. Usou de termos de baixo calão, fez acusações muito sérias. E eu fiquei pensando: o que um mau hábito faz, né? A pessoa, na hora da raiva,
ela vai fazer aquilo que ela está habituada a fazer. Se alguém me critica, a minha reação é xingar. Isso é o meu hábito. É um mau hábito. Porque você pode estar coberto de razão. Você falou um palavrão, ou se insinuou um palavrão, às vezes não falou diretamente o palavrão, mas usou termos chulos, e foi o que ele fez. Não vou repetir aqui nos irmãos, porque eu tenho vergonha de repetir, mas ele usou termos chulos, acabou a razão. A pessoa podia estar coberta de razão. Olha, vamos lá, por exemplo, uma pessoa passa por não sei o que, seu inconstitucionalissimamente, né? Um palavrão. Inconstitucionalissimamente. Isso é pesado, né? Você pode estar coberto de razão. Você perdeu a razão. Não é assim? Isso é mau hábito. Isso é vício. Isso acontece muito. Isso acontece muito. Inclusive acontece, por exemplo, eu tive o privilégio de ser criado numa igreja, meus pais eram muito conscienciosos e tal, tinha algumas coisas em que eles erraram e tal, mas uma coisa eles me ensinaram: cuidado com o que você fala. Toda vez que eu falava alguma palavra assim, que cheirava mal, um tipo de palavra de baixo calão, minha mãe me dava uma bronca, meu pai me dava uma bronca, que eu desacostumei, não aprendi a falar palavrão. Até gíria, pastor. Gíria também, às vezes, dependendo da gíria e tal, pode ser um mau hábito. Pode ser, não tem problema. Gíria é importante, faz parte da comunicação e tal, não tem pecado nenhum na gíria. Mas você está tão acostumado aí, chega diante do juiz e fala, pronto, sai preso. Sai preso. Então, se você se habitua com maus hábitos, você pode se dar mal por conta disso. Pedro está dizendo o seguinte: os hábitos do passado têm que ser transformados. Se você quer andar com Cristo, você tem que adquirir bons hábitos. Estava falando, por exemplo, da questão, eu não me habituei a usar de palavrões, né? Aqui no Rio de Janeiro tem algumas palavras que eu já nem considero mais palavrão, porque as pessoas falam sem perceber. São palavras que a gente não falaria normalmente diante de um juiz, mas as pessoas falam. Tem palavra que é usada como vírgula, não é assim? Tem. Aquilo para mim é estranho. Para essa pessoa que habituou a usar essa palavra sem perceber, ela nem percebe que está falando. Nem percebe. Me faz lembrar uma história interessante, que nós tínhamos um senhor lá na igreja de Sorocaba, que ele era da roça, tinha crescido no meio de gente muito bruta e tal, um doce de pessoa. Um doce de pessoa. E ele queria fazer a profissão de fé, ele queria ser batizado. Normalmente na nossa igreja, quando alguém quer ser batizado, a gente chama no conselho e tem uma conversa, pergunta para saber se ela sabe o que está fazendo e tal. E aquele senhor, coitado, ele não tinha muita instrução, então ele não respondia nenhuma pergunta. A senhora sabe e tal? Você não sei, pastor. E tal, eu também não sei, pastor. Também não sei. Aí meu pai, que era presbítero, meu pai querendo ajudar, virou para ele e falou: seu Chico, o nome dele era seu Chico. Seu Chico, diz uma coisa para mim. O senhor ama Jesus? O senhor ama Jesus? Isso que eu quero saber. Ele soltou um palavrão desse tamanho, assim, cara que eu amo! Mas sem querer, é porque ele usava aquele palavrão como uma expressão assim, ele não fez de maldade. Foi engraçado porque os presbíteros todos, um olhou para o outro assim. O meu pai falou: eu acho que ele está aprovadíssimo. Porque percebeu que era apenas um mau hábito. Não falou aquilo de maldade, mas é um mau hábito. Ele ficou tão sem graça. Ai, pastor, saiu, desculpa, calma, tranquilo. Não, mas não, tranquilo. Vai sair, você vai se acostumando.
Essas coisas precisam ser transformadas. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso? O Pedro dá uma dica. Ele diz que existem uma série de coisas que a gente tem que encadear para conseguir mudar a nossa maneira de ser. Eu quero resumir aqui, que eu estou louco para ouvir as crianças, eu não quero me demorar mais 5 minutos para explicar para os irmãos. A dica é uma dica apenas de como é que você pode começar um processo de transformação. Primeira coisa, a gente tem que perceber que nós temos maus hábitos. Se nós não percebermos que alguma coisa é um mau hábito, não tem jeito, você não vai mudar nunca. Muito simples. O processo de cura de uma pessoa que tem problemas com bebidas, de uma pessoa que é alcoólica, que não consegue resistir ao álcool, começa quando ele admite: eu sou um alcoólatra ou um alcoólico. Eu não resisto à bebida. Quando ele admite isso, pode contar, você pega o cara, vive bêbado, o cara não pode tomar uma lata de cerveja que ele já começa a aprontar, o cara tem, chega de manhã, em vez de café da manhã, ele toma pinga. Você chega para ele e fala: meu amigo, você está bebendo? Não, imagina, eu bebendo demais. Eu estou bebendo demais, que isso? Mas você está exagerando? Não, eu paro quando quiser. Eu paro todo dia. Todo dia eu paro de beber. Ele não admite que ele bebe demais. Para todo mundo falar para ele, ele não vai admitir. Sabe quando começa a curar? Quando ele fala: eu bebo demais. Tem que parar com isso. Não tem jeito. Não tem jeito. Se a pessoa não admitir que tem um mau hábito, um vício, não vai abandonar o vício. Eu conheço uma pessoa que... Conheço, realmente, uma pessoa que fuma maconha desde a juventude. Você fala para ele: rapaz, não sei o que. Ele, rapaz já não é mais. Há muito tempo que ele deixou de ser rapaz. Não, eu paro a hora que eu quiser. Então para. Mas eu não quero. Cigarro. Eu paro a hora que eu quiser. Não para. Enquanto eu não admito que eu tenho um vício, e eu estou usando aqui esses vícios com substâncias, né, que são consideradas viciantes, mas tem gente que tem o vício de comprar tudo que vê. Não resiste ao crediário das Casas Bahia. Tem 257 carnês. E aquelas Casas Bahia, essas lojas, né, Ponto Frio, eles são espertos. Você já tentou? Primeiro que você paga, não paga no banco. Não dá para pagar no banco. Tem que pagar na loja. E paga lá no fundo, depois que você passou por todas as ofertas e não sei o que e tal. Então você já vai pagar pensando na próxima coisa que você vai comprar. Vício. Não é um vício, é um vício. Vive sem dinheiro. Conheço uma pessoa que, para conseguir se livrar das dívidas, teve que cortar e quebrar todos os cartões de crédito. Você pega aqui, bota aqui os cartões de crédito. Põe aqui. Pastor, põe os seus cartões de crédito aqui. Pega a tesoura. Pastor, pega a tesoura. Vamos ver, ele cortava o cartão de crédito. Se nós não admitirmos, e aí, vamos lá, alguns maus hábitos. Mentir. Pastor, não minto. Mente. Todo mundo mente. Todo mundo mente. E às vezes a gente mente sem precisar mentir. É hábito. A gente mente para dar uma desculpa, a gente mente para não sei o quê, a gente mente para... É hábito. A gente habitua a mentir. Não é assim? A gente habitua a mentir. Falar demais. Que desgraçado. Meu Deus do céu. Quando vê, já saiu. Vai. Eu fui falar isso. A gente sabe que aquilo que a gente está falando vai causar encrenca para a gente. E a gente fala assim mesmo.
Falar dos outros é hábito, mau hábito. Eu não falo de ninguém. Fulana que é uma fofoqueira sem tamanho, eu não falo de ninguém. Mas fulana, já está fofocando lá. Está falando de alguém. Estão percebendo, gente? Se a gente, o primeiro passo, admita. Preste atenção no que as pessoas mais próximas de você falam. Aquele camarada assim dizendo, não, eu sou uma pessoa calma, a mulher dele. Calma. Preste atenção. Para um dia assim, bota a sua mulher do lado de fora do vidro, ou seu marido do lado de fora do vidro, para você não voar em cima dele. Bota um jeito assim de ouvir o que ela fala e fala tudo que eu faço de errado. Pode ser que nem tudo esteja certo, mas olha, vou apostar que 90% tem razão. Adquira o hábito, se você for criticado por alguma coisa, antes de ficar bravo ou brava, faça como Davi. Davi, quando estava lá fugindo do filho, que o filho queria matá-lo e não sei o que, ele passou pelo quintal, saiu pelos fundos do palácio lá, passou pelo quintal de um dos seus maiores amigos, uma das pessoas que vinham bajulando ele lá na corte e tal, que era um tal de Simei. Quando ele estava passando pelo quintal de Simei, o Simei saiu atrás dele, jogando pedra nele, dizendo assim, bem feito, você está recebendo a vara paga de tudo que você fez, seu desgraçado, e não sei o que. O general do Davi, que era o Joabe, que era um cara irascível, qualquer coisa arrancava a espada para cortar o pescoço de alguém, ele virou para Davi e falou assim, eu vou matar esse cara. Ele disse, calma. Quem sabe não foi Deus que mandou ele falar isso para mim? Quem sabe ele não tem razão? Quem sabe eu não estou recebendo a paga de tudo que eu fiz de errado? Tudo, né? O cara aproveita que você está no chão, te chuta, e você fala, será que eu não mereci? Pode ser. Pode ser. Você recebe uma crítica, ouça, meu Deus, será? Claro que pode ser que a pessoa esteja errada, mas pode ser que um pinguinho de razão ela tenha. Será que você é isento de defeitos? Então, primeiro passo, admita. Não tem jeito, admita. Faça um inventário dos seus problemas. Uma dica. Normalmente, essa é a segunda coisa que eu quero que você guarde. Normalmente, um defeito é uma qualidade mal empregada. Pessoa que fala demais, normalmente é muito comunicativa. Pessoas que mentem por qualquer coisa, às vezes mente porque quer agradar todo mundo. Notem que, se você prestar atenção, a grande maioria dos defeitos, por exemplo, comilão, gente que não se controla na comida, é porque gosta de comida boa. Prestem atenção, porque em geral, um defeito é uma qualidade mal empregada. Eu já contei para vocês casos aqui que eu tive no decorrer do meu pastorado, de adolescentes terríveis, adolescentes que eram, eram cão chupando manga. Mas eu olhava para aquele adolescente e dizia, olha, esse adolescente tem liderança, ele tem iniciativa, ele é esperto. Muitos desses adolescentes que me deram trabalho no meu pastorado, me atrapalharam, mas olha, tem casos assim, homéricos. Eu lembro uma vez que eu tive que sair 3 horas da manhã de casa para ir buscar um adolescente que havia roubado o carro do pai para levar o pessoal da igreja num culto na outra cidade. Ele tinha 15 anos de idade, olha que maravilha. Pegou o carro do pai, sem o pai saber, encheu o pessoal da igreja, olha que benção, e levou para um culto na outra cidade, vizinha. Tinha um posto da polícia rodoviária no meio do caminho, foi parado. Ninguém no carro,
reabilitação. Aí ele, desesperado, não podia ligar para o pai, porque o pai estava dormindo, nem sabia que o carro tinha sido roubado. Ligou para o professor dos adolescentes. Viu como é bom ser professor dos adolescentes, Rebeca? Ah, maravilha, né? Ligou para o professor dos adolescentes. O professor dos adolescentes, que era um presbítero muito querido, ligou para mim, Evaldo, estou com um pepino aí, o que eu... Aí ele me contou, eu falei, ai meu Deus, quem foi? Marcinho. Márcio Bergamo, estou falando o nome dele aqui, porque depois eu vou contar o fim da história. Márcio Bergamo, roubou o carro do pai e tal. Aí falou, o que você está querendo fazer? Vamos acordar o pai dele. Eu falei, não, se a gente acordar o pai dele agora vai ser um negócio. Vamos pegar ele lá, a gente traz, vamos sentar, porque o pai dele também exagerava, às vezes precisava de uma ajuda. Aí fomos eu e o Moacir, lá no caminho de Piedade, lá no interior de São Paulo, conversamos com os policiais, explicamos a situação, falou, olha, se você se responsabiliza, tudo bem, eu libero e tal. Trouxemos de volta, passamos uma bronca em todo mundo e tal. E agora vamos avisar o pai de cada um. Esperamos o dia amanhecer, tomar café da manhã, porque pai bem alimentado é melhor lidar do que pai acordado às 3h30, 4 horas da manhã. Falou, seu filho roubou seu carro, você imagina que coisa boa, né? Pois bem, aquela coisa ficou de castigo e tal. Estou conversando com o Moacir, falou, pô, que moleque. Eu falei, Valdo, ele tem um ímpeto de fazer as coisas. A gente tem que orar por ele, para Deus direcionar esse defeito como uma qualidade. Há uns dias atrás recebi um telefonema do interior de São Paulo e tal. Eu estava na catedral, a secretária falou, pastor, tem um pastor aqui querendo falar com você. Eu falei, quem é? É o reverendo Márcio Bergamo. Eu falei, não é possível. Reverendo Márcio Bergamo, você está brincando? Eu falei, por que não? Depois te conto. Deixa eu falar, quem é? Márcio, oi, Walter, tudo bom? Aqui é o Márcio, Marcinho, filho do Noel. Eu sei quem é, só não estou sabendo essa história de reverendo, que história é essa? Pois é, rapaz, eu fui para o seminário, eu sou pastor aqui da igreja. Eu falei, rapaz, algum adolescente já te acordou às 3 horas da manhã? Porque você vai pagar o que você fez comigo. Era liderança mal canalizada. Então preste atenção nos defeitos que você tem, porque normalmente o defeito que você tem é o lado ruim de uma qualidade que está escondida lá. Toda pessoa teimosa é perseverante. É ou não é? Toda pessoa teimosa é perseverante. O que ele tem que fazer? Ele tem que canalizar para o lado certo, para a teimosia dele. Toda pessoa que discute argumentativa, que nunca aceita que está errado e tal, provavelmente é uma pessoa que tem um dom de comunicação maravilhoso. Bota essa pessoa lá. Eu conheço, não vou dizer o nome, porque vocês também conhecem, não vou pegar, um radialista fantástico, um radialista maravilhoso, que é gago. Mas ninguém diz que ele é gago. Será que o meu som aqui está ok? Voltou. Ninguém diz que ele é gago. Sabe por quê? Quando ele era criança, ele falou, eu vou ser radialista. Hoje você não percebe. Ele ainda gagueja, mas dirige programas de rádio assim, você nem percebe. Ele canalizou o seu defeito e transformou em qualidade. Alguém pode estar pensando, pastor, como meu marido tem qualidades. Que maravilha. Como meu vizinho é virtuoso. Deus, que maravilha. Como meu filho, filho maravilhoso que eu tenho. Acredite que os defeitos podem ser transformados em qualidade. E aí vem a sequência aqui do nosso querido Pedro, né? O que ele diz aqui? Por isso façam o possível, versículo 8, para juntar a bondade à fé. Você tem fé? Junte bondade. Porque se você não juntar bondade à fé, você vai atirar pedra em quem não é da sua igreja.
sua fé. Você tem fé? Maravilha. Junte a bondade. Olha aqui. Junte a bondade e a fé que vocês têm. A bondade, juntem o conhecimento. Conhecimento do quê? Da palavra. E ao conhecimento, o domínio próprio. Segura. Bota água benta. Você conhece a história da água benta, né? Água benta é assim, você está com raiva, querendo xingar, pega um pouquinho de água benta, pode ir na igreja católica pedir lá para o padre te dá água benta. Só que você pega a água benta, bota na boca e não engole enquanto não passar a vontade de xingar. Funciona. Se vocês quiserem, eu tenho água aí benta também. A nossa torneira, toda a água que sai é benta. Você bota ali, segura, tá com raiva, quer xingar. Mas o que eu faço enquanto eu seguro a água na boca? Reza. Reza. Ou ora. Se você é budista, medita. Não. Se é um bandista, canta um ponto na memória. O importante é ficar de boca fechada. Estão entendendo? Olha aqui. Junta conhecimento do domínio próprio. O domínio próprio junte a perseverança. Tem que insistir. Porque para mudar um mau hábito, você tem que prestar atenção toda vez que você fizer e desfazer. Porque se você não tiver perseverança, não vai ter jeito. Aqui, acho que é o... Não, o botão. Alô, ok. Acho que esse botão está com mau hábito. A gente precisa habituar esse botão direito, né? Então vamos lá. Perseverança, a piedade. Piedade é buscar as coisas de Deus. A piedade junte a amizade cristã. E a amizade cristã juntem o amor. Porque são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês tiverem tudo isso, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do Senhor Jesus. Meus irmãos, infelizmente, nós evangélicos, protestantes, católicos, religiosos em geral, nós estamos vivendo uma fé da boca para fora. Infelizmente. A gente tem que começar a mudar os hábitos. Tem que descobrir o que está ruim em mim. E falar, Senhor, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Eu quero mudar. Me ajuda. Peça ajuda para as pessoas perto de você. Só uma dica. Se você quer mudar outra pessoa, assista a mensagem da semana passada. Que é como obter o melhor das outras pessoas. Porque a gente tem o defeito de, puxa, que o pastor tem razão, tudo que ele falou está certo. Meu marido vai entrar no foro, minha mulher vai. Agora, não, é com você que eu estou falando. Isso funciona com você. Porque se você fica mostrando o defeito das pessoas ao seu redor, você fica insuportável. Ninguém aguenta gente que só aponta erro e só vê coisa ruim. Mude os outros mudando a si mesmo. Não tem jeito. Você não vai mudar as pessoas. As pessoas vão ser do jeito que elas são. E quem não casou ainda, deixa eu dar uma dica. Deixa eu dar uma dica aqui para os que não casaram. Preste atenção nos defeitos, nas coisas que você não gosta muito na pessoa com que você pretende casar, porque vai piorar. Não case achando que vai melhorar. Ninguém melhora depois de casado. Sabiam disso? Ninguém melhora depois de casado. A não ser com muito esforço e com muito amor. Então se, olha, ele é assim, mas ele às vezes ele perde a calma. Eu acho que ele vai mudar depois de casar. Não vai, ele vai perder a calma cada vez mais vezes.
ela é tão assim, melosa, de vez em quando eu fico até enjoado, vai ficar enjoado o resto da vida. Porque mudança só ocorre com muito esforço e com dedicação. Mas é possível. É possível. Que Deus nos abençoe.